Olá, Terráqueos, tudo bem? Aqui quem fala é Aldrin Rocha da Astroplay e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um efeito de transição personalizada usando a transição Transformar junto com objetos 3D. Eu já tinha feito esse post nas redes sociais, inclusive vocês tinham solicitado que fizesse um tutorial sobre ele. Exatamente esse post aqui sobre as camadas da Terra. As transições personalizadas exatamente é o que faz dar esse movimento mais suave e eu vou mostrar para vocês como implementar elas e como configurar elas também, tudo bem? E é um slide super simples, pessoal. Vamos lá. Para começar, a gente vai abrir um novo documento aqui, certo? Apresentação em branco. Vou deletar essa aba aqui de título e vou inserir o meu background, perfeito? Fundo, inserir o meu background de espaço até para dar uma identidade melhor para minha apresentação, ficar de acordo com o tema que eu estou apresentando. Então eu peguei um background de apresentação, inclusive vocês podem manusear esse background e utilizar ele também na transição personalizada. Selecionei meu background aqui, vim em formato da imagem e mandei cortar essa imagem, tá vendo? Por quê? Porque eu quero que esse background ocupe apenas o espaço do meu slide. Se ele fica muito grande, acabo tendo muitos problemas de zoom, então é melhor deixar ele no tamanho do slide. Caso seja necessário, depois você recorta e redimensiona. Outra coisa muito interessante aqui também é o seguinte, olha, eu vou pegar, eu peguei algumas imagens na internet de rochas. Por quê? Porque essas rochas aqui eu vou usar elas como cenário. Essa imagem específica, ela nem está com fundo cortado, então o que a gente vai fazer? Vou começar por ela. Vou selecionar ela, vou vir em formato da imagem, vou vir em remover plano de fundo. Automaticamente ele já selecionou aqui a área para mim. Tudo que está com rosa aqui vai ser removido da minha imagem. Então ele já selecionou o espaço certinho que eu queria da imagem. Beleza, é isso mesmo. Vou voltar aqui na imagem e vou cortar ela e redimensionar ela aproximadamente de um tamanho que fique mais fácil de eu manusear, porque aqui eu tinha um espaço muito grande aqui em branco que eu não vou utilizar esse espaço em branco, perfeito? Eu vou deixar mais ou menos o tamanho da imagem mesmo, beleza? Essa imagem, perceba que ela tá com defeito de acabamento aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, vou colocar ela no preto até para me ver esse serrilhamento dela aqui. Vou vir em formato da imagem, remover plano de fundo e vou marcando as áreas que eu quero remover, ó. Marcar áreas para remover. Marcar aqui, vou sair marcando aqui, ó. Também posso fazer assim, ó, se eu quiser. É muito comum, pessoal, às vezes vocês estarem eliminando uma parte do slide e ele remarcar uma área que você já tinha desmarcado. Isso é muito comum, então tem que sempre voltar para dar um acabamento fino, perfeito? Aqui já está no formato mais ou menos que eu queria. Vou fazer a mesma coisa, vou mandar cortar, mais ou menos do tamanho aqui da minha imagem, certo? Vou deixar uma bordinha aqui nela aqui, porque eu vou ter que aplicar um efeito de desfoque nela e dependendo ele vai dar um defeito de acabamento, se eu não deixar essa bordinha. Beleza, pessoal, agora eu vou adicionar meu elemento principal, que seria o planeta, perfeito? Dentro do próprio PowerPoint ele já disponibiliza alguns modelos 3D para você, mas tem como você inserir também objetos 3D, FBX, PhotoObject, todos esses funcionam, ok? GLB, que também é um dos formatos melhores, inclusive porque ele vem colorido. Modelos 3D em estoque, tá vendo? Modelos 3D em estoque. Aí eu venho aqui na parte aqui de geologia, nessa aba aqui de planetas, eu vou utilizar esse, beleza? Então, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar ele aqui, ó, porque eu vou esconder aquele conteúdo que eu não vou utilizar ele agora e vou redimensionar esse planeta aqui, ó. Beleza, redimensionei ele, vou abaixar um pouquinho, redimensionei novamente. Beleza, aqui já está o meu planeta e partes das minhas cenas, beleza? Inclusive esse daqui também eu já vou aproveitar e vou cortar essa imagem aqui que eu não cortei. Vou cortar ela aqui e já deixar ela mais ou menos no padrão que eu quero, beleza? Beleza. Com isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma caixa de texto aqui, ó, e vou escrever aqui meu título, Camadas da Terra. Vou alterar isso aqui tudo para branco, né? Branco. E vou adicionar uma fonte aqui que eu achar mais interessante. Eu vou colocar essa Artifact Element Black, se não me engano ela é uma fonte inclusive nativa do PowerPoint e é uma fonte bem interessante, entendeu? É uma fonte sem serifa e ela é muito boa, muito boa. Então vem aqui, ó, formatos, seleciona meu texto, vem em efeitos de texto, transformação e adiciona aqui círculo. Perceba que ele está bem deformado aqui, não está formando exatamente um círculo, por quê? Esse círculo ele funciona melhor quando ele é um quadrado perfeito. Qualquer forma que ele for diferente desse quadrado, ele vai dar uma bugadinha, entendeu? Então todas as vezes que vocês forem utilizar esse efeito, tentem manter
ele o mais próximo de um quadrado perfeito, ok? Então o que eu vou fazer aqui, vou expandir aqui o tamanho da minha letra, ok? Inclusive vou dar até um stretchzinho aqui, ó, tá vendo? Pra ele dar uma afastadinha. Beleza, agora eu vou rotacionar ele, tá mais ou menos no padrão que eu quero. Vou chegar ele um pouquinho pro lado aqui, ó, subir um pouquinho. Já tem o meu efeito aqui de camadas da Terra. Se eu quiser, eu posso até aumentar ela um pouquinho. Beleza, camadas da Terra. Vou expandir ela um pouquinho aqui, ó. Aí vocês fazem um ajuste da forma que vocês acharem melhor, utilizem a fonte que vocês acharem melhor, perfeito? Agora eu vou fazer os efeitos com os meus meteoritos, perfeito? Então o que eu vou fazer? Vou colocar um meteorito aqui, vou colocar um outro menorzinho aqui, vou colocar um outro desse grandão aqui em outro ângulo aqui na lateral, ó. Vou reduzir esse aqui um pouquinho, vou jogar esse aqui pra cá, vou adicionar mais um aqui, rotacionar pra cá, beleza? Vou duplicar esse aqui também, colocar ele menorzinho. No final ele já tá ficando assim, ó. Beleza, aqui já tá ficando com um efeito bom, entendeu? Mas para dar ainda mais essa noção de profundidade, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as minhas imagens aqui, vir em formato de imagem, efeitos artísticos, desfoque. E vou sair aplicando desfoque dessas formas aqui. Esse desfoque vai dar a sensação de profundidade na minha apresentação, certo? Então desfoque aqui, desfoque aqui. Vou vir aqui em opções de efeitos artísticos e vou aumentar o desfoque de alguns elementos. Por exemplo, esse elemento aqui eu vou colocar 15, esse aqui também eu vou colocar 15, esse daqui eu vou colocar 5, esse aqui eu vou deixar em 10, esse aqui também eu vou deixar em 10. E olha lá. Beleza, já deu um efeito muito melhor, né? Já dá uma noção de profundidade muito maior à minha apresentação. Bem, basicamente a minha capa tá pronta. Se você quiser adicionar outras informações aqui, títulos, nome dos participantes, nome do professor, contatos, podem adicionar, seria muito interessante inclusive. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse slide aqui, beleza? E vou fazer as outras partes da minha apresentação. Então qual que é a ideia? Primeiro eu introduzo o assunto, dou um overview do que seriam as camadas da Terra e depois eu vou entrando em cada uma das camadas. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou subir esse texto aqui e vou reduzir ele aqui, ó. E vou reduzir o tamanho dele também. Por que você está fazendo isso, Aldrin? Porque na hora que eu fizer o efeito de transformar, ela vai sair para cima e reduzindo. Quer dizer, parece que ela vai estar distanciando da minha forma, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Essas minhas formas aqui, ó, eu vou alterar a posição delas e diminuir o tamanho. Essa daqui também eu vou diminuir o tamanho dela, vou jogar ela um pouquinho para cá, rotacionar. Essa aqui eu vou jogar para cá, essa aqui eu vou jogar para cima. Essa aqui eu vou diminuir, essa aqui também vou diminuir e vou arredar um pouquinho para o lado. Beleza. Agora eu vou alterar a posição do meu planeta. Meu planeta agora, eu vou falar sobre as camadas da Terra, então eu tenho que estar mostrando as camadas da Terra. Eu posso estar mostrando assim, eu posso estar mostrando assim. Qualquer uma das formas vai ser interessante, mas tem que sempre ressaltar o conteúdo que você está querendo mostrar, certo? Joguei ela para frente, expandi um pouco, beleza? Ocupei aqui a metade do slide aqui, bem dizer. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Beleza, para isso eu preciso adicionar o meu texto, certo? O meu texto aqui vai ser uma introdução sobre as camadas da Terra. Então eu vou já coletar o meu texto aqui nessa apresentação e vou inserir um texto aqui, ó. Inserir caixa de texto, inserir o meu texto. Posso clicar direito T se eu quiser só colar o texto, ou eu posso dar um Ctrl V para ele herdar as características que eu fiz. E é isso que eu vou fazer. Vou aumentar ela um pouco aqui, certo? Para ficar mais visível para as pessoas que eu estou apresentando. Até mesmo porque eu não sei qual que é o tamanho da tela que eu estou apresentando, então é bom manter um texto um pouco grande para ficar visível para as pessoas, beleza? Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte. Vou copiar esse texto, vou colar no slide anterior e vou arredar ele para fora do slide. Vou no segundo slide e vou adicionar a transição transformar. Beleza, para que eu fiz isso? Quando eu adiciono a transição transformar, ela pega todos os elementos do slide anterior, verificam se estão no slide que está a transição, que no caso é meu slide 2 aqui que eu apliquei a transição transformar, e vai verificar a posição, cor, efeitos artísticos, ele vai avaliar tudo isso e vai reaplicar na transição para o próximo slide. Como eu colei o meu texto aqui fora do slide, quando ele vier para esse slide, ele vai sair da posição que era essa no primeiro e chegou para essa no segundo slide. Da mesma forma, o meu título, ele não estava aqui ao redor do planeta aqui. Agora que eu fiz essa transição, ele vai sair dessa posição e ir para essa posição e diminuir o tamanho dele. Por quê? Porque esse foi o comportamento que eu queria que ele tivesse. Então vamos avaliar aqui como é que ficou. Primeiro slide, abri as camadas da Terra. Passei o slide.
O meu texto surgiu da lateral e o outro saiu para cima. Beleza, perfeito, bem tranquilinho. Agora eu vou entrar nas partes que eu explico as camadas da Terra. Essa parte é bem simples. O que vai ser mais complexo aqui, que na realidade não é complexo, é trabalhoso, é inserir as informações que vocês querem adicionar em cada um desses slides. Então o que eu vou fazer? Pra gente ganhar um tempo, porque esse na realidade não é o intuito da apresentação aqui que eu tô fazendo para vocês, eu vou copiar as informações que eu coloquei no meu outro slide, perfeito? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho, arredar ele para cá e aqui estão as informações, beleza? O que vai mudar aqui? Vocês vão seguir aplicando a transição transformar para todas as apresentações. Só que para isso você precisa ressaltar o que está sendo apresentado. E como que eu fiz isso? Eu vim aqui em inserir formas, forma aqui ó, personalizada, beleza? Forma livre. Então eu vou adicionar um ponto aqui, vou segurar o Shift para cá e vou selecionar aqui, por exemplo, ó. Beleza? Vou vir aqui e vou selecionar branco. Vou aumentar a espessura dela aqui um pouquinho para ressaltar um pouco mais o meu fundo. Acho que eu aumentei até muito. Vou deixar ela aqui em 2 e vou fazer um detalhe aqui, pessoal, que é colocar as junções arredondadas. Beleza. Agora o que eu preciso? Vou adicionar uma bolinha aqui, ó, só para marcar o ponto final da onde eu estou mostrando na minha apresentação, ok? Sem contorno, tranquilo. Dou um confere, tá aqui, ó, crosta terrestre. Quando eu vier daqui para cá, beleza. Coisas que eu poderia fazer para ficar mais suave. Eu poderia adicionar uma animação aqui de esmaecer, por exemplo. Um esmaecer aqui e uma animação de apagar para a esquerda. Então ele vai sair daqui e vai ir para lá, ok? Venho aqui no meu painel de animação e coloco ambos com o anterior. Essa animação aqui eu já vou fazer ela aparecendo com o anterior. Opções de efeito. Por letra 0,05 é o suficiente. Então ele vai dar o efeito de máquina de escrever. Beleza. Então como é que tá ficando esse slide? Ele abre o slide e já puxa a informação, perfeito? Aí essas informações aqui eu posso esmaecer elas todas de uma vez, que é o que eu vou fazer aqui nesse momento. Só que caso você tenha algum discurso e queira apresentar essas informações ponto a ponto, aconselho que você adicione gatilhos nessas animações. Como assim? Vamos supor que eu quero que apresente esses dois dados aqui primeiro. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui ao clicar e aqui também ao clicar. Por quê? Porque eu quero que essa informação aqui ó, apareça quando eu clicar, que aí eu posso discorrer sobre ela. Eu tenho tempo antes que as outras animações aconteçam e não fica enviando um monte de informações para as pessoas. Agora, caso você queira simplesmente que todas as informações apareçam como apenas um lembrete e você vai falando no seu discurso, sem problemas, aí já vai uma questão aí do seu modo de apresentar, perfeito? Mas no geral, particionar as apresentações deixam elas mais didáticas, por quê? Porque as pessoas acompanham uma linha de raciocínio e é tudo muito visual. Tudo bem, então aqui eu já mostrei sobre a crosta terrestre, beleza? No meu próximo slide, vou pegar esse daqui, vou duplicar ele aqui, ó, e vou alterar esse daqui para um manto, né? Se não me engano é um manto superior. Então eu vou vir aqui, vou copiar essas informações aqui, certo? Vou dar uma acelerada no vídeo aqui enquanto eu copio essas informações. Beleza, pessoal, informações copiadas. Eu vou selecionar essa forma que eu fiz aqui e vou ir para o manto. O manto seria essa carinha aqui, ó. Eu vou colocar ela mais ou menos para cá, ok? Vou clicar com esse carinha aqui, ó. Na verdade eu vou até rotacionar aqui, ó, para ficar melhor essa reprodução aqui, ó, do meu carinha aqui, da minha seta. Por quê? Porque o branco não vai destoar tanto aqui nesse amarelo. Agora aqui nessas camadas que tem um marrom, um vermelho, ele já vai destoar melhor. Então eu vou pegar aqui minha bolinha e vou jogar ela no meu manto superior. Nesse caso aqui, só de fazer essa animação, eu não vou precisar nem alterar a posição da minha setinha, beleza? Minha setinha já vai estar perfeita. Por quê? Porque eu não preciso alterar, modificar essa setinha. Beleza, só que aqui percebe que ela está aparecendo, sendo que eu não queria que ela aparecesse, eu queria que ela modificasse o seu comportamento. Isso por quê? Porque nessa setinha aqui, ela herdou a animação do último slide, então eu vou deletar essas animações. Eu não quero que isso aconteça. Vou duplicar aqui novamente e dessa vez eu vou falar sobre o manto inferior, beleza? O manto inferior,
ele já é essa aba aqui, ó, essa parte vermelha aqui, beleza? Então eu vou jogar ele aqui, vou vir aqui na minha forma, clicar com direito e vou clicar em editar pontos. Já vou alterar esse ponto para cá, que é o meu ponto final, perfeito? E vou alterar esse ponto para cá. Tudo bem, olha o que vai acontecer agora. Ao invés dele aparecer surgindo, ele vai deformar, entendeu? E essa deformação poderia ser feita de N formas diferentes. Eu vou pegar aqui a minha forma e vou rotacionar ela novamente. E vou expandir aqui, ó, vou alterar aqui para vocês verem. Beleza, esse aqui é o ponto. Beleza, pessoal, agora eu vou passar aqui para o meu núcleo externo e depois para o meu núcleo interno. E segue a mesma ideia. Então aqui eu vou colocar aqui núcleo externo e já vou duplicar essa forma aqui e colocar núcleo interno. Beleza, venho aqui na minha forma, seleciono a minha bolinha e marco ela aqui. Venho aqui, mando editar pontos, jogo ela para cá. Eu posso jogar essa aqui também para cá, ó. Joga ela para cá ou joga ela para cá. Só que aqui perceba que ela tá com uma curvinha aqui, ó. E para mim eliminar essa curvinha, eu simplesmente mexo nesse ponto aqui, ó, e mexo nesse quadradinho aqui, ó, e já alinho ela novamente, entendeu? Só que essa parte branca aqui não tá dando contraste na minha apresentação. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, vou colocar ela vermelha e também posso pegar essa seta aqui e colocar ela vermelha. Beleza. Nessa parte aqui não deu tanto contraste, mas aqui já deu bastante contraste e aqui também deu contraste. Então, o que vai acontecer? Antes ela era branca e estava nessa posição. Agora ela ficou vermelha e se alterou para esta posição. Tranquilo? Outra coisa também que é muito interessante e ajuda nesse efeito é ir rotacionando a sua forma, entendeu? Beleza, agora eu vou vir aqui para essa forma final, que no caso seria o meu núcleo, certo? Então eu vou jogar ela para cá, vou editar esse ponto aqui, ó, e vou jogar esse ponto para cá e vou corrigir aqui essa curva que ele fez, beleza? Curva corrigida, agora altera as cores dos meus elementos. Então eu venho aqui, seleciono esse elemento, coloco aqui vermelho. Seleciono esse elemento, coloco vermelho. Altero o ponto dele, eu posso editar o ponto aqui, ou eu posso simplesmente chegar a bolinha para cá, ok? E, por fim, ficou assim, ó. Perfeito, era exatamente o que eu queria fazer, beleza? Agora, por fim, eu vou só alterar todas as informações para as informações que devem estar em cada uma das camadas e já chegamos no resultado. Beleza, pessoal, voltei aqui, já adicionei todas as informações que eu tinha que adicionar nos meus slides e vou dar umas dicas também para vocês sobre essas transições. Esses efeitos são melhores a cada movimentação que você fizer no seu slide. Então, algo que eu aconselho é vocês, por exemplo, virem aqui nessa parte aqui do background e alterarem a posição do background. Eu vou arredar ele um pouquinho para cá, ó. Porque nessa transição daqui para lá, o meu fundo também vai se mexer, o que dá mais ainda essa noção de profundidade, de movimento, de vida dos meus elementos, beleza? Esses elementos aqui também, eles podem continuar se mexendo para posições diferentes, certo? O ideal é que todos se movam para o mesmo sentido, mas você pode fazer da forma que você preferir, algo que tenha mais sentido aí na sua apresentação, beleza? Estou fazendo aqui uma alteração básica de todos os fundos aqui, ó. Estou movendo todos os fundos e já vou mostrar para vocês o resultado final. Beleza, pessoal, então como é que ficou a nossa apresentação? O início, as informações que vocês deveriam dar, um leve movimento, as informações, a rotação do planeta, altera as cores, núcleo interno. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Esse era o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar um inbox para mim ou deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Tem muito conteúdo para vir aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão também, pode deixar nos comentários e a gente se vê na próxima.